Judas é uma página antes de Apocalipse. Uma página antes de Apocalipse. Você pode ler 5, 6 vezes por dia. E até você vai decorando o livro de Judas. Este Judas, eu falei a semana passada, não é o Judas Iscariotes, né? Este Judas não é o que traiu Jesus. Este Judas era meio irmão de Jesus, irmão de Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, e ele era Judas, filho de José e Maria. Depois que Maria deu à luz a Jesus, a Bíblia diz que José não conheceu a Maria. Conhecer aí era ter relacionamento sexual. Não conheceu a Maria até que Jesus nascesse. E depois eles tiveram filhos, era uma família normal. E a Bíblia fala, quando Jesus pregou em Nazaré, as pessoas falam, mas de onde vem a sabedoria, este aí? Ele não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão entre nós também as suas irmãs? Então a gente vê que este Judas aqui era um dos 4 irmãos que Jesus tinha, além de Tiago, que escreveu aqui a carta, o livro também de Tiago, Judas também escreveu. E nós vamos ler os versículos 3 e 4. 3 e 4, e nós vamos continuar. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Eu quando eu falo de alguma pessoa, de alguma coisa negativa, eu nunca menciono o nome de alguém, nem de pastor ou ex-pastor, o que seja, né? É até interessante porque Judas aqui, ele fala de certas pessoas, ele não dá nome. Eu, ao longo dos anos, eu já vi vários pastores começarem a tomar um rumo diferente na sua vida e errarem na sua vida. O problema não é a questão do erro, quer dizer, é um problema, mas o problema maior é quando a pessoa não se arrepende, ou se arrepende, muda a sua maneira de pensar biblicamente ou teologicamente. Eu me lembro de um pastor que cometeu algo errado há muito tempo atrás, e ele deixou a sua esposa e foi embora com a secretária, enfim, depois casou e tal, e o problema não, quer dizer, esse é um problema, o fato é que Deus perdoa se a pessoa se arrepender dos seus pecados, seja qual for. Se a pessoa se arrepender, falar, Senhor, me perdoa, eu me arrependo profundamente do que eu fiz, Deus perdoa. O problema é se a gente começa, como a gente diz na linguagem popular, passar pano para algumas coisas que são erradas. É nós moldarmos a nossa teologia ou tentarmos adaptar a Bíblia àquilo que a partir de agora nós achamos que deveria ser. Eu estava esses dias ouvindo, é interessante que se você coloca alguma coisa no Google para buscar uma palavra, por exemplo, aparecem, de vez em quando, começa a aparecer coisas para a gente. E apareceu essa semana este pastor aí que eu conhecia pessoalmente, falando o seguinte, tipo uma entrevista, sei lá, esses cortezinhos que tem, dizendo assim, quando uma pessoa morre, ela vai para o céu, para o inferno? Mentira, mentira, não vai nem para o céu nem para o inferno. Enfim, quando a pessoa começa a mudar aquilo que ela cria, que via que estava na Bíblia, às vezes para justificar erros de outras pessoas, aí que está o problema realmente. Porque uma pessoa pode se arrepender dos seus pecados, seja qual for, Deus vai perdoá-la se ela se arrepender.
O problema é eu começar a ensinar alguma coisa que está contrariando a palavra de Deus apenas para justificar o que o meu filho faz, ou que minha filha faz, ou que eu faço, ou que alguém faz. E aí nós começamos a justificar aquilo de uma maneira, usando de uma maneira distorcida a palavra de Deus. Eu vi um pastor também, que conhecia também, estive com ele tomando café, enfim, muito tempo atrás, e que é um pastor muito conhecido também, e eu ouvi ele falando o seguinte: não dá para a gente acreditar que é um Deus bom, não dá para a gente entender, não dá para podermos chegar a essa conclusão que um Deus bom seria capaz de lançar alguém num fogo eterno que queima para sempre, a pessoa vai ficar lá queimando para sempre. Não dá para nós conciliarmos um Deus bom com isso daí. E eu fiquei pensando que eu vou usar uma linguagem que o cara falou para Paulo, mas isso pode dizer para outras pessoas. As muitas letras estão fazendo certas pessoas delirarem e se desviarem do que é o ensino das Escrituras. Esse é o problema. O problema da igreja não é a perseguição, meu amado. Nós evitamos a perseguição, nós não queremos ser perseguidos, nós não queremos que a igreja seja perseguida. Mas a igreja, quando foi perseguida, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, Nero não parou a igreja, onde Nero se suicidou, depois levantaram uma igreja naquele lugar, lá em Roma. Ou seja, o problema não é a perseguição exterior, não é a perseguição exterior que vai matar a igreja. O que mata a igreja é o que acontece dentro da igreja, porque o diabo, ele sabe que ele pode matar crente de verdade, e como Tertuliano falou, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se joga cristãos nas arenas romanas para serem mortos, mais esse pessoal cresce, mais a igreja se espalha, porque a perseguição não destrói a igreja, e o diabo sabe disso daí. O que destrói a igreja é colocar falsos mestres e falsos ensinos, de maneira que a igreja comece a perder a santidade, a perder a retidão, a perder a direção de Deus para a sua vida, e ela se torna mundana, ela se torna a mesma coisa que a vida lá de fora da igreja é. Este é o problema. Isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu no Reino Unido, lá, igrejas que foram grandes e cheias de gente, terras de avivamento, e que aqueles templos são vendidos para teatro, cinema, e alguns deles se tem uma reunião uma vez por ano, em uma data comemorativa, e alguém prega um sermão de 5 minutos lá, e assim está a igreja. É um problema, não foi a perseguição de fora, o problema foi a teologia de dentro, o problema foram os falsos mestres, o problema foram os falsos profetas, o problema foram as falsas pessoas que começaram a falar em nome de Deus, e que começaram a desviar a maneira dos cristãos pensarem. Porque, pastor, olha só, porque eu tenho que ver a maneira de pensar? Porque você é aquilo que você pensa, as suas práticas são guiadas da maneira que você pensa na sua vida. Se você acha que isso não é errado, então você faz aquilo lá. Se você acha que isso daqui não é pecado, então você faz aquilo lá. Agora, se você entende que aquilo está errado, e que aquilo entristece a Deus, você quer agradar a Deus, então eu não quero fazer isso daí. A maneira como você acredita determina o caminho que você toma. Por isso que Judas, ele fala aqui que amados, eu me empenhava para escrever-los a respeito da salvação que nós temos em comum. Ele se sentou para escrever, falar da maravilhosa salvação que nós temos, que nós estávamos perdidos e fomos salvos, estávamos perdidos e fomos resgatados, que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, que agora nós somos filhos de Deus, que agora o nosso nome
nome está lá no céu, uma lembrança para sempre, e que nós somos salvos. Ele sentou para escrever sobre a salvação que todos nós temos em comum. Mas, de repente, ele se sente compelido a não escrever sobre a salvação, mas escrever sobre o perigo da igreja. A chave do livro de Judas aqui é o versículo 3, que ele diz que ele está escrevendo para exortar aos irmãos, para que lutem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Lute pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Lute, guerreie, se esforce. A palavra grega vem a nossa palavra agonia, vem desta palavra aqui. É como uma agonia, uma luta que você precisa ter para manter a fé que uma vez por todas foi dada à igreja, foi dada a nós. E esta fé não é a fé de confiar em Deus. Não é a fé que, eu creio em Deus, não. Esta fé que eu ensino das Escrituras, que uma vez por todas foi entregue. Não há um livro complementar da Bíblia, não há um escrito de um profeta que complemente as Escrituras, não há alguém que veio depois e que teve uma revelação, e que aquele livro daquela pessoa tem a mesma importância que a Bíblia. Se isso acontece, isto é seita. Isto é seita. Tem alguns lugares, e até mesmo alguns que se dizem igrejas, que o profeta profetiza, recebeu uma mensagem, e eles colocam aquela mensagem como se fosse igual em autoridade das Escrituras, mas lance fora aquilo ali, porque não serve para nada. Esta palavra aqui não tem nenhuma escritura, nenhuma revelação nova que seja comparável à Bíblia, a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo, uma vez por todas foi entregue, uma vez por todas. Não tem mais nada para acrescentar. Apocalipse termina dizendo o seguinte, que aquele que colocar uma palavra, ou tirar uma palavra do livro desta profecia, seja que todas as maldições que estão nele caiam sobre esta pessoa aí. Maldito aquele que acrescentar ou tirar uma palavra do livro. Então, eu sei que tem algumas coisas, por exemplo, eu tive um amigo muito querido, que hoje está no céu, Dr. William Barclay. Ele era um missionário irlandês aqui em São Paulo, um amigo querido que cuidava da biblioteca evangélica, e lá tinha centenas, milhares de livros talvez, e eu pegava livros lá de monte, lia os livros e li ainda em inglês, um inglês básico que eu lia 35 anos atrás, mas pegava com dicionário, às vezes não entendia a palavra, via o significado, estudava os livros, e eu creio, eu sou arminiano na minha crença, ele era calvinista, e a gente sentava e conversava, e nos dávamos muito bem. Ele acreditava que uma vez que a pessoa foi salva, era salvo, e que se a pessoa ficasse em pecado, é porque ela não tinha conhecido a Cristo. Ele não defendia o pecado, ele não dizia assim, uma vez salvo, você faça o que quiser na vida. Não, ele falava, eu creio que uma pessoa foi salva, e que se ela voltar para o pecado, é porque ela nunca foi salva. Eu não acreditava dessa maneira, e não acredito. Eu acreditava que uma pessoa salva pode voltar como a porca volta ao seu vômito, como a Bíblia diz lá em Pedro. Uma pessoa que é salva, ela pode abandonar a sua fé. Deus jamais a lança fora, mas ela pode sair fora por livre e espontânea vontade. Ou seja, isto não nos dividia, isto não nos separava, e nós conversávamos e às vezes debatíamos. Eu era jovem ainda, mas às vezes a gente conversava e discutíamos algumas coisas assim. E nós éramos irmãos em Cristo. Enfim, há coisas secundárias que não nos impedem de ser irmãos. Eu oro em línguas estranhas todos os dias. Eu creio que quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós falamos em línguas estranhas. Eu oro em línguas todos os dias por quase 50 anos. Eu conheço irmãos que não acreditam que precisam orar em línguas, que acreditam que as línguas é para a época dos apóstolos. E nós somos irmãos. Eu acho que ele está perdendo uma bênção, mas eu acredito que se ele morrer, ele vai para o céu. Que não é crer
em línguas ou não crer em línguas que te leva para o céu. Mas tem doutrinas que nós não temos como negociar. Não tem como negociar, por exemplo, que só há um Deus. Não tem como você acreditar que haja outros deuses. A Bíblia fala que só há um Deus, que está em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem como você negociar que o único caminho para o céu, o único caminho para Deus é Jesus. Não tem como você pensar da seguinte maneira: olha, qualquer caminho leva para o céu, né? Todos os caminhos levam a Roma, então não importa a fé da pessoa, ela vai para o céu. Não tem como negociar isso daí. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho para Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus. Então isso é o que nós cremos. Não tem como você negociar, por exemplo, que o homem caiu em Adão e todos pecaram. A Bíblia diz todos pecaram. Não há uma pessoa nesse lugar que não pecou. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a separação de Deus. No dia em que você pecou, você foi separado de Deus. Você não tem o direito de entrar no céu. A partir daquele instante, você foi condenado para sempre. A única maneira de você ser salvo é pela fé em Cristo Jesus, porque Ele não pecou, mas Ele morreu. Ele não deveria morrer, mas Ele deu a vida dele no meu lugar. Era para eu morrer, mas Ele falou assim: eu vou tomar o lugar do Edson, eu vou tomar o lugar do Antônio, eu vou tomar o lugar da Maria, e eu vou morrer no lugar dele, para que ele não precise morrer, é para que ele não precise ser separado de Deus. Se você anular a cruz, acabou, não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho. O evangelho são as boas novas, que Jesus foi lá na cruz e gritou: tetelestai, está pago, o preço foi pago. Essa é a boa nova, você não precisa pagar, você foi salvo pela graça de Deus, sem fazer nada, só receber pela fé. Eu creio que Jesus morreu em meu lugar, e aí você foi salvo. Este é o evangelho, esta é a boa nova. Não tem como negociar isso daí. Não tem como negociar a ressurreição. O apóstolo Paulo fala: se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé. Nós servimos a um Deus morto. Não existem os ossos de Jesus. Jesus ressuscitou dentre os mortos no 3º dia. Eu comecei a ler um livro esta semana de 1.200 páginas, falando só sobre a ressurreição de Jesus. Eu até me propus, eu vou ler 40 páginas, 50 por dia, pelo menos, em um mês eu leio o livro. Mas ele vai provar historicamente sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não tem como nós negociarmos: não, será que ele ressuscitou? Eu não sei. Não tem como nós não crermos nisso daí. Se alguém falar para você: olha, eu creio em Jesus, mas eu creio que ele foi um bom homem, eu creio que ele era um profeta, e se ele só crer isto, ele não é teu irmão em Cristo, ele não está salvo. Não tem como negociar. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não tem como eu negociar. A Bíblia é clara que fala sobre o juízo final. Fala sobre o juízo final. Jesus, ele falou sobre o inferno. E não importa o pastor A ou B, ou se ele tem nome, ou se ele é importante, ou se ele leu um monte de livros, ou se ele fala difícil, não interessa quem ele seja. Se ele nega a existência do inferno, ele está negando a Bíblia. Ele está contradizendo Jesus. Porque Jesus falou isso daí. A Bíblia não fala sobre purgatório, a Bíblia não fala sobre mortos voltarem, a Bíblia fala que ao homem está ordenado viver uma única vez e vai morrer, e depois disto vem o juízo. A Bíblia fala sobre o juízo final. A Bíblia fala que os crentes vão comparecer diante do tribunal de Cristo para receber as recompensas, aquilo que fizeram diante de Deus e por Deus, no trabalho de Deus, mas os incrédulos ressuscitarão para a condenação eterna. A Bíblia diz isso daí. Quer você acredite ou não, é o que a Bíblia diz. Então,
A Bíblia fala sobre o inferno, a Bíblia fala sobre o céu, a Bíblia fala sobre novos céus e uma nova terra, onde nós vamos morar, numa nova terra. A Bíblia fala que nós vamos ser arrebatados, a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. A Bíblia fala, nesse momento, enquanto eu estou pregando a palavra de Deus para vocês, pessoas estão morrendo em todo o mundo, e a grande maioria das pessoas estão indo para o inferno, meu querido irmão. Jesus, ele falou no Sermão do Monte, que larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele, e estreita é a porta, e estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos que entram por ele. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Nós somos salvos pela graça, mas a graça não nos dá a liberdade de viver uma vida em pecado, meu amado. Você está me ouvindo aqui? Jesus fala do inferno. Enquanto eu estou falando com vocês, você pode não acreditar nisso daí. É evidente que hoje uma pregação sobre o inferno não é popular. É evidente que as pessoas vão zombar. É evidente que as pessoas vão falar, esse cara é radical demais. É evidente que as pessoas vão falar, eu não acredito nisso daí. Mas não importa o que você acredita. Um dia você vai virar crente, um dia você vai acreditar nisso daí. Quando você morrer, naquele segundo, você ver-se num mundo de trevas, e você ver-se cercado por demônios, e enfim, você vai ver o mundo espiritual que você nunca enxergou. E enquanto eu estou aqui, tem pessoas gritando no inferno, horrorizadas por estar naquele lugar, e há pessoas rangendo os dentes e blasfemando contra Deus por estarem naquele lugar, mas é um lugar real, e Jesus falou disso daí, meu amado. E se o pastor fulano não acredita nisso, é um problema dele, não teu. Por isso que você tem que lutar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. É o que ele está dizendo. A inerrância da Bíblia, pronto. Hoje tem um monte de gente bacana aí querendo falar que a Bíblia está errada. Até uma artista aí que trabalha com as crianças, que não tem nada de Bíblia, eu ouvi ela falando, a Bíblia é um livro antigo, tem que atualizar ela. Acho que ela nunca leu a Bíblia na vida. É verdade. Eu ouvi esse primeiro pastor que eu mencionei aí falando esta semana também. Não sei de quando ele falou, mas para mim apareceu esta semana. Eu não perco meu tempo não, viu? Assistindo tudo, mas eu vi lá um pedacinho, que é aquele cortinho de 1 minuto, 2, sei lá o quê. Mas se colocaram é porque acreditam naquilo lá. É óbvio que Jesus contradizeu a Moisés. Olha, escute. Porque no Sermão do Monte, Jesus falou, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele está contrariando o que Moisés falou. Ouvistes o que disse os antigos, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, aquele que te ferir na face direita, vire à esquerda. Jesus está contradizendo o Velho Testamento. Mas como é tolo e não entender as Escrituras. Eu vejo que algumas pessoas, por quererem se justificar, acabam tendo um tampão nos olhos para não enxergarem a Bíblia. Não estou dizendo de gente nova convertida, porque gente nova convertida ainda não conhece a palavra de Deus direito. Mas eu estou dizendo de gente que deveria ser sábio, falando bobagens. Jesus mesmo falou, eu não vim para desfazer a lei, eu vim para cumprir. Paulo fala em Romanos, a lei é boa. A lei mostra que você realmente é um pecador. A lei mostra para você quando você mente, ela fala, não mentirás, para que você saiba que você está errado. A lei é boa, a lei é para trazer convicção de pecados, para que nós corramos para a graça, meu amado. Leia a tua Bíblia, Mateus 5, 6 e 7, leia cautelosamente. Jesus não está falando das Escrituras, ele não está falando o que Moisés falou, ele está falando o que os antigos falaram.
Ele está falando o que os mestres falavam sobre a interpretação da lei. Jesus está interpretando a lei. Ouvistes o que os antigos falaram, não o que a Bíblia fala, não o que Deus falou, não o que Moisés falou. Jesus não está contradizendo a Deus. Jesus é Deus. Como ele vai falar uma coisa e depois falar aquilo está errado? Eu estou dizendo que está errado. Não, Jesus não fez isto. Quando ele falou, vistos o que os antigos falaram, ele estava dizendo o que os antigos falaram. Porque os antigos justificavam seus erros. Olha, olho por olho, dente por dente. Então, se você ferir o meu olho, eu vou furar o teu. Se você me der um tapa na cara, eu vou te dar um tapa na tua cara. É na mesma moeda. Essa foi uma lei dada para os juízes, para mostrar que a pena deveria ser proporcional ao crime cometido, meu amado. Esse era o objetivo. Então, olha só, quando Jesus fala, ele dá a interpretação da lei, ele interpreta a lei como deveria ser. Ouvistes, olho por olho, dente por dente? Eu quero dizer para você, se alguém bater no teu rosto, não se vingue. Isto não era a função tua. Isto é para o tribunal julgar o crime da pessoa. Se alguém bater no teu rosto, vire o outro lado para ele bater. Se alguém quiser roubar a tua capa, dá a ele também a tua túnica, a tua capa. Se alguém quiser obrigar você a andar uma milha, ande duas. O que Jesus está falando sobre a vingança pessoal que era a lei. A lei é justa, a lei foi dada para que os juízes exercessem a lei, não as pessoas. Ouviste que os antigos falavam, não adulterarás. Por quê? Porque os antigos falavam o seguinte, adultério é eu ir para a cama com alguém que não seja minha esposa ou meu marido. Eu, porém, vos digo, a lei, o que a lei dizia? Quando falava não adulterarás, ela não estava falando no ato em si, físico, ela estava falando na intenção do coração. Se você, no teu coração, já desejar adulterar com aquela pessoa, você já é adúltero aos olhos de Deus. É o que Jesus está dizendo. Ele está interpretando a lei, ele não está contrariando a lei. Então uma pessoa que fala que Jesus está pregando contra Moisés, que aí é uma controvérsia, Jesus está contradizendo o que Moisés falou na lei, ele precisa estudar a Bíblia melhor sobre isso, porque ele não está entendendo o que Jesus está dizendo. Você está me entendendo, meu amado? Não tem como nós não crermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo fala toda a Escritura, toda a Escritura. Ele não fala uma parte da Escritura, toda a Escritura. Certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. O problema, querido, sabe qual que é? É que certos indivíduos, ele não fala quem são, certos indivíduos. O problema é que certos indivíduos, que já foi decretada uma sentença sobre eles há muito tempo, já foi decretada uma sentença, certos indivíduos entraram no meio de vocês, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. É o que eu falei que Jesus falou em Mateus, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles se vestem como ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Acautelai-vos deles. Olha, Jesus está dizendo, vocês devem estar apegados à palavra de Deus, porque alguns indivíduos parecendo ovelhas, alguns indivíduos parecendo bons pastores, alguns indivíduos parecendo que amam vocês e vão ensinar coisas para vocês que podem levar vocês para o inferno. É o que Jesus falou, é cego guiando cego e ambos vão cair no abismo. Então, tome cuidado, meu amado. Por isso que ele está dizendo que você deve guardar e lutar pela fé, pelas Escrituras, que uma vez por todas foi entregue aos santos, para que você não seja enganado por qualquer pessoa que aparece. É isso que destrói a igreja, é isso que destrói a tua vida, é isso que destrói ministérios de pessoas, é justificar o erro, porque eu cometi um erro, então eu quero anular a palavra de Deus de alguma maneira para justificar aquilo, e eu sou um cego, e eu vou levar um monte de gente junto comigo para o abismo, porque as pessoas acreditam no que eu estou dizendo. Vocês estão aqui comigo, meus amados? Olha só, a Bíblia diz aqui, certos indivíduos, o que eu poderia dizer? Jesus, ele falou, pelos seus frutos vocês vão conhecer as pessoas. Pelos frutos você conhece a árvore. Uma teologia correta, um ensino correto produz vidas corretas. Um ensino errado produz
vidas, atitudes erradas. Se eu falar para você que determinada coisa que a Bíblia diz que é pecado, não é pecado, e você se convencer disso daí, você vai viver naquela prática do pecado, e você vai se perder por causa disto. Hoje eu vejo um monte de gente aí, emocionada, cantando, hinos que nós cantamos, chorando. Nossa, que maravilha! Mas não abandona o seu pecado. Esse é o problema. Esses homens ou mulheres, diz assim, olha, versículo 4, são pessoas ímpias, pessoas que não têm o temor de Deus, ímpias, que transformam duas coisas, olha, transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e a segunda, negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo, negam a Jesus e transformam em libertinagem a graça. Essas pessoas fazem essas duas coisas, transformam em libertinagem a graça. O que é graça? Graça é que eu sou salvo sem pagar nada. Mas essas pessoas dizem o seguinte, já que eu sou salvo, não sou salvo pelas minhas obras. Depois que eu sou salvo, eu posso viver da qualquer maneira que eu sou salvo. Sou salvo pela graça, não é pelo que eu faço. Não é porque eu deixo de pecar que eu sou salvo pela graça. E então eles transformam a graça em libertinagem. É ter certas liberdades contrárias ao que Deus ensina. Então, é o que hoje em dia se diz da supergraça, de que não importa o que você faça, Deus te ama. A ênfase geralmente é que Deus é amor. Não se fala que Deus é justiça. A ênfase é que Deus é amor. Como é que pode um Deus de amor fazer tal coisa? Como é que pode um Deus de amor lançar alguém no inferno? Jesus, ele falou assim, olha, não tenha medo do homem, não, mas temei aquele que além de matar o teu corpo, pode lançar a tua alma no inferno. Jesus falou isso daí? Jesus falou. Ué? Ah, mas Jesus é amor. Eles só leem a parte que Deus é amor. Eles não conseguem entender que o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de justiça, e que sem justiça não existe amor, e sem amor não existe justiça, meu amado. É uma coisa só, é o caráter de Deus. A pessoa pensa que o Deus do Velho Testamento é um Deus irado, bravo, eu não quero aquele Deus lá, é um Deus que faz um monte de coisas com raiva. Eu quero Jesus no Novo Testamento, e Jesus falou, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Jesus falou, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, vão falar com a sua boca, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos milagres. E Jesus vai olhar para eles e falar, eu não conheço vocês, vocês que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado contínuo que você acredita que não seja mais pecado. É a pessoa que vai e quer ficar como está. Ela vai, eu sou salvo pela graça, amém. Mas ela não muda de vida, ela não se arrepende dos seus pecados. Quando Jesus começa a pregar, leia lá nos evangelhos. Ele começou dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Jesus falou para a mulher adúltera lá, ninguém te condenou a jogar as pedras no chão? Então vai e não peques mais. Jesus não falou para ela, vai, continue na vida que você está, porque Deus é amor, e Deus te ama desta mesma maneira. Então continue lá com aquele cara que não é teu marido, continue lá pulando de marido em marido, não tem problema nenhum. Jesus falou, não vai e não peques mais. As pessoas, elas transformam em libertinagem a graça de Deus. Venha como está, é verdade, venha como está, venha como você estiver. Você é um pecador, venha como você está. Você é bandido, venha como você está. Você é mentiroso, venha como você está. Você está saindo com a tua secretária, venha como você está. Mas, quando você recebe a Cristo, eu resolvo seguir ao Senhor e agora eu vou ter uma nova vida, eu sou uma nova criatura. Eu vou abandonar o pecado.
Esse negócio de continuar do mesmo jeito. Aí você tem igreja inclusiva. Você tem pastor que no passado pregou a Bíblia e que começou a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Quando a Bíblia diz em Romanos que é abominação diante de Deus. Não adianta você querer justificar. É pecado. A Bíblia diz, é pecado. Assim como a mentira é pecado, adultério é pecado, é pecado. Você pode ter o teu filho fazendo aquilo. Você ama a pessoa. Não está dizendo, as pessoas, qualquer coisa que você fala hoje é discurso de ódio. Não, é discurso de amor, querido. Discurso de amor. Estou dizendo porque eu amo você. Porque nessa condição, se você não se arrepender, você vai morrer, vai para o inferno. É o que a Bíblia diz. Paulo falou isto. Não vos enganeis. Paulo falou, não vos enganeis. As pessoas pensam que discurso de amor é falar para ela, não, olha, fique como está, porque Deus te ama, vai dar tudo certo, coisa nenhuma, meu amado. Quando você morrer, você vai ter a maior surpresa, terrível na sua vida, terrível. Por isso, por amor que a gente tem que pregar a verdade da Bíblia, por amor que a gente prega a Bíblia. Eu não quero ver o meu filho caindo no abismo, eu posso amá-lo, amar o meu filho e falar para ele, filho, eu amo você, mas essa atitude pecaminosa vai levar você ao inferno. A graça não me dá a liberdade de viver em pecado, meu amado. É que eu já falei tantas vezes, ninguém é perfeito, você vai errar, eu vou errar, mas a gente que quer obedecer a Deus, quando a gente erra, a gente vai lá para o quarto e fala, Senhor, eu errei, me perdoa, Senhor, me perdoa, por causa do sacrifício de Jesus, me perdoa, e Deus vai perdoar você. 1 João, versículo 2, lá no capítulo 1, diz isso, Deus vai perdoar você. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Tem aqui que não quer. Quem aqui quer aceitar Jesus? Você já entregou a vida. Quem aqui, se eu perguntar, quem aqui aceita Jesus? Quando Jesus falou para aceitar Ele? Quando Jesus falou o seguinte, olha, minha gente, é o seguinte, já multipliquei os pães, já preguei para vocês, 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, agora que eu vou fazer um apelo. Quem quer me aceitar e levanta a mão? Levanta a mão, algum levanta. Eu levanto a mão da Xerri aqui. Romanos 10 diz o seguinte, que se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor, e em nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. O que faz você ser salvo é você receber a Jesus como Senhor, e aí você está o recebendo como Salvador da sua vida. Não tem como desconectar as duas coisas. Não, eu só quero Jesus como Salvador. Senhor, não. Eu mando em mim. Eu mando na minha vida. Falei para vocês que no final da década de 70, saiu um livro que vale a pena ler. Acho que hoje deve ter até de graça na internet. O Discípulo. Quantos de vocês já leram o Discípulo? Juan Carlos Ortiz. Pastor em Buenos Aires, fez sucesso no mundo inteiro, traduzido por inglês, para muitas línguas, final da década de 79, 80, década de 80, foi um dos livros mais lidos, O Discípulo. Eu encontrei o pastor Juan Carlos Ortiz em Los Angeles, há uns 30 anos atrás. Ele estava numa igreja, que ele saiu da Argentina e foi pastor lá em Los Angeles, até a morte dele em 2021. Mas eu fui para a Argentina também naquela época lá, nos finais dos anos 80. E foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na Argentina. Eu acho que eles passaram um pouco do limite, mas foi algo maravilhoso. O discípulo. Eu sou discípulo de Cristo, eu sigo a Cristo, eu obedeço a Cristo. É o ensino da Bíblia.
Eles começaram a fazer assim, olha, eu sou pastor aqui da Bíblica, hoje eu vou pregar na igreja tal, e aquele pastor lá vai pregar aqui. E eles começaram porque nós não somos dono da igreja, nós só estamos ali para cuidar do rebanho. E eles começaram a fazer essas trocas de pastores em Buenos Aires, que foi uma bênção, a comunhão dos pastores, de eles estarem juntos, orarem juntos. Eu estive na casa de 2 pastores lá, fiquei uma semana lá na casa deles, e cada um deles, eles adotaram 6 crianças órfãs. Cada um desses pastores aí, eles moravam no mesmo quintal, e eu fiquei lá na casa deles, tinha 14 crianças lá. Eu, quando saía para fazer alguma coisa, eu fui pregar lá, e quando eu saía, por exemplo, todos eles, os argentinos beijam mais do que a gente, né? A gente dá um beijinho, eles beijam 2 vezes. Eu ia sair, toda aquela fila me beijava. Eu ia só até a padaria comprar pão. Eu voltava, chegava, todo mundo me beijava. Eles beijavam todo mundo o tempo inteiro. Uma coisa maravilhosa que aconteceu lá. Foi muito bom. Mas, depois houve um pouco de exagero em algumas coisas. Mas ele conta no livro Discípulo que ele estava um dia orando, e Deus falou assim para ele, olha, você entregou toda a tua vida para mim? Ele falou, sim, Senhor, eu entreguei. Ele falou que Deus falou no coração dele, e essa mulher que está aí na tua casa? Falou, é minha esposa. Você já me entregou ela? Ah, sim, você está aqui, a minha esposa é do Senhor. E essa criançada aí? Ah, são os meus filhos. Você já me entregou ele? Ah, sim, os meus filhos são do Senhor. E essa carteira com dinheiro aí, o que é? Ah, meu dinheiro. Você já entregou? Oh, Senhor, todo o meu dinheiro é do Senhor. Já entreguei tudo. Ah, não, mas estou vendo que na tua garagem tem um carro. Tem 2, aliás. Ah, Senhor, esses 2 carros são do Senhor. E ele foi entregando, e ele foi entendendo que, na verdade, quando Deus fala que Jesus é o Senhor, Ele não é o Senhor apenas no domingo à noite. Ele é o Senhor. Eu entreguei a Ele a minha esposa, eu entreguei a Ele os meus filhos, eu entreguei a Ele o meu dinheiro, eu entreguei a Ele os meus planos, eu entreguei a Ele os meus sonhos, eu entreguei a Ele o meu futuro, eu entreguei a Ele o meu carro, eu entreguei a Ele todas as coisas na minha vida, que a partir de agora Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas na minha vida. Se eu perder o meu carro, eu não vou reclamar, eu não vou brigar, o meu carro é do Senhor, eu já entreguei para Ele. Se eu por acaso perder um dos meus filhos, eu vou ficar triste, ou a minha esposa, eu vou ficar triste, mas Ele é o Senhor, eu não vou abandoná-lo por causa disto. Ele é o Senhor da minha vida. Se eu perder todo o meu dinheiro, e eu ficar sem dinheiro nenhum, eu não vou amaldiçoar a Deus, porque Ele é o Senhor da minha vida, meu amado. É uma entrega total que Deus quer da nossa vida, e não parcial. Quando nós falamos que nós não queremos abandonar a nossa velha vida, nós estamos dizendo que Jesus não vai ser o Senhor da minha vida. Estou dizendo, eu não quero outro Senhor na minha vida. Estou negando o senhorio de Cristo. E Jesus morreu para ser Senhor, a Bíblia diz. Para ser Senhor, Senhor da minha vida e da sua vida. Então, se o Senhor falar para mim, Edson, você vai ficar ser pastor aqui, eu sou pastor aqui porque Deus me chamou para ser pastor aqui. Se Deus falar para mim, Edson, você vai ser pastor agora lá na Conchinchina, lá na Indonésia, lá no Afeganistão, Jesus é o Senhor, amém, eu estou aqui para servir ao Senhor. Este é o propósito. Nós estávamos conversando, falando com o Vi ontem, o propósito da vida, meu amado. Será que o propósito da tua vida é só levantar, tomar café, ir trabalhar, almoçar, jantar, ir para casa, assistir televisão, e os anos vão passando, e morrer, chegar a hora da morte? É isto que é a vida, meu querido. Eu digo para você que a vida tem um propósito muito maior do que isso daí, muito maior do que isso daí. Este é o maior problema, meu querido. O maior problema não são as perseguições de fora. Hoje nós podemos brigar com isto e aquilo. Estava falando com um pastor ontem, também muito conhecido. Esses dias eu dei uma brigadinha com ele de leve. É meu amigo. Mas ontem ele me mandou uma mensagem. É isso aí, ó, tá vendo? Papipi, papapá. Os desigrejados. Eu prego que você é desigrejado, a culpa é tua. Você não está nem aqui, está lá, ó, assistindo na internet.
desigrejado, não quero mais ir em igreja. A culpa é tua, que você olhou para o homem. Agora, também a culpa é de muitos pastores. Sim, porque muita gente deixou de ir na igreja. Quando o pastor largou a mulher dele, ele foi embora com a secretária. Aparece 3 meses depois com a secretária feliz da vida. Aí tem irmão que está lá e fala, pô, eu não vou mais nessa igreja. O pastor que só fala de dinheiro, o cara está lá na igreja, fala, a gente fica o culto inteiro, em vez de nem abre a Bíblia. Ah, para que abrir a Bíblia, né? Ninguém presta atenção mesmo, nem precisa de Bíblia, né? E vão levantar dinheiro. E a pessoa fala, eu venho na igreja, só pede dinheiro, não venho mais. Então, muita gente está desigrejado por nossa culpa. Por nossa culpa. Mas, Ele é responsável. Porque eu amo a Jesus. E se neste lugar não está bom, eu vou achar nesta cidade de São Paulo um grupo de gente que ama a Deus de verdade e vou me unir a eles e adorar ao Senhor e servir ao Senhor lá. Amém, meu amado? É esta atitude. Não ficar bravo com a igreja, com a noiva de Cristo. Não vou mais. Igreja somos nós. Igreja não é lugar. Não, você não pode. É uma brasa fora do braseiro, vai acabar se apagando, meu querido. Uma brasa precisa de outras brasas. Precisa de gente para orar com você. Precisa de gente para você servir. É que nem casamento, né? Casamento, quando você casa, a esposa molda a tua vida e você molda a tua esposa. Se isso não acontecer, vocês vão entrar em choque e vão se separar. Deus usa, a pessoa que Deus mais usa para moldar o teu caráter, que você já casou, e ainda é novo casado, eu já vou dizer, é teu marido, é tua esposa. Vai te ensinar a ser mais paciente. Quando ele deixar a toalha molhada em cima da cama, você vai aprender a ser um pouco mais paciente, ele vai aprender a ser mais organizado, e assim a gente vai se aperfeiçoando, melhorando. Então, meu amado, o problema não é perseguição, o problema é nós deixarmos e ouvirmos a qualquer um que fala em nome de Deus. Hoje com a internet dá voz para todo tipo de gente. Os clipezinhos, os TikToks ou sei lá o que, os cortezinhos, vem no teu Instagram, vem no teu Facebook, vem na tua sei lá onde. Eu tenho Facebook e Instagram, vem no meu Instagram, aqueles cortezinhos, você clica lá e você ouve qualquer um falando qualquer tipo de ensino. Então, tome cuidado com o que você ouve, porque talvez você pode aceitar uma palavra que é um mau caminho e que vai desviar você da fé na palavra de Deus. Amém, meu amado?